Meus amigos e minhas amigas, aqui é o Dr. Eduardo. Bom, conforme prometida, que é o primeiro vídeo da nossa série sobre planejamento previdenciário, que é um tema muito caro para a gente, que a gente tem visto aqui no escritório diversos casos de pessoas que se aposentaram de uma maneira equivocada, ou que estão aí pelejando com requerimentos indeferidos, processos administrativos que duram 2, 3 anos e o INSS ainda indefere no final. Saiu um dado recente, inclusive, que 56% dos requerimentos o INSS indefere. Desses 44%, vocês podem ter certeza que em menos da metade o INSS acerta. Então, a gente está falando que você pode estar no nada seleto grupo de 80% de pessoas que fizeram um requerimento, e sendo indeferido ou não, mas que tem algum erro de procedimento do INSS, erro de entendimento. O INSS, infelizmente, trabalha não para ajudar, trabalha para prejudicar, para tirar valor da sua aposentadoria. E conforme essa própria pesquisa feita pelo próprio INSS, indefere a maioria dos benefícios. Será que 56% das pessoas que requerem benefício do INSS não tem mesmo direito? Fizeram o requerimento errado? O que as pessoas fizeram? Elas tiveram alguma orientação? Quer dizer, agora com o sistema novo, pelo meu INSS, em que você que tem que propor o requerimento, você tem que saber qual o requerimento, fazer o pedido, né? O INSS ele só tem o CNIS, ou seja, depois você vai ter que juntar, se você não juntar isso no seu requerimento, você vai ter que depois levar a sua carteira de trabalho, seus PPPs para o INSS, o que atrasa a análise do benefício, né? Então, tudo é ônus do segurado. E o único ônus que o INSS hoje tem, que é a análise, é mal feito. Então, por isso que eu falei anteriormente que quando você vai fazer um requerimento de aposentadoria, você tem que encarar aquilo como uma batalha. Porque é o que efetivamente ocorre. É uma batalha, você contra o INSS, você contra o sistema, né, que vai trabalhar para que você se aposente da pior maneira possível. Infelizmente, essa é a realidade. Quando você senta na cadeira, antigamente você sentava mais na cadeira do servidor para ser atendido, ninguém te fala isso. Aparentemente, ele está ali para te orientar, te conceder o melhor benefício, te ajudar para que você comprove o seu direito. Na prática, nada disso. Muito longe disso. Então, por isso, mais uma vez, a gente reforça a importância do advogado especialista na vida de vocês, na vida previdenciária de vocês. Por isso a importância do planejamento previdenciário. Porque você vai chegar para o INSS munido com a documentação correta, já sabendo os seus direitos, já sabendo qual o valor da sua aposentadoria, né? Então, é importante você também fazer essa triagem antes de fazer o requerimento do benefício. Inclusive, fazer esse teste com o seu advogado, o advogado que você for procurar. Ele está analisando todos os tipos de aposentadoria? Ele fez um cálculo para você? Você saiu do escritório com o tipo de aposentadoria que você terá direito e o valor dessa aposentadoria? E, principalmente, quais os documentos que você precisa levar para o advogado para que ele possa fazer o requerimento? Isso tudo tem que estar respondido depois que acabar a sua consulta com o advogado. Então, o advogado que não consiga fazer isso para você, provavelmente ele não é um especialista em previdenciário. E isso é fundamental, porque, como eu disse, é o que vai garantir a sobrevivência da pessoa na velhice. Quando a pessoa efetivamente sair do mercado de trabalho e for depender daquela aposentadoria para a sua sobrevivência, para garantir o seu mínimo existencial, as despesas básicas. Tá? Então, a gente vai tentar demonstrar com esses vídeos algumas formas de você buscar esse melhor benefício, né?
E nós vamos começar hoje pelo final, na verdade. Nós vamos começar com casos de revisão, que é para quem já está aposentado. A gente vai trazer alguns casos de revisão. Claro que não dá para a gente falar de todos os casos, a gente vai fazer um apanhado dos principais casos. Inclusive, nesse vídeo aqui, eu vou focar na revisão utilizando o PPP, que é a revisão quando você reconhece um tempo especial, é para aquele trabalhador, aquela trabalhadora que está exposto a um agente nocivo, e no seu ambiente de trabalho tem exposição a agente nocivo, seja um ruído, seja a eletricidade, seja um agente biológico, a periculosidade, no caso do vigilante, por exemplo. Então, a gente vai demonstrar aqui o PPP, o que vocês têm que estar atentos no PPP. Fundamental que toda vez que você saia da sua empresa, você peça o PPP, caso você receba insalubridade ou periculosidade. Caso você entenda que deveria receber e não recebe, faça a sua reclamação trabalhista para reconhecer esse direito e peça o seu PPP. Muitas empresas até pagam os adicionais de insalubridade e periculosidade, mas não emitem o PPP quando faz a rescisão do contrato de trabalho. E, às vezes, no nosso país que a gente vive uma instabilidade que nunca passa, cada hora é uma notícia diferente que causa uma instabilidade política, econômica, as empresas não têm uma longa atividade, uma longa vida, né? Então, é importante a gente garantir, assim que sair da empresa, garantir o PPP para que a gente possa depois juntar o INSS. Tá bom? Então, primeiro eu queria só falar com vocês o seguinte, tem alguns tipos de aposentadoria. Você tem a aposentadoria por tempo de contribuição, tá? Eu vou falar isso sem adentrar na reforma da Previdência. A gente vai fazer um vídeo específico sobre a reforma da Previdência, porque a reforma da Previdência, você tem 5 regras de transição na reforma da Previdência. Então, a gente tem que falar de cada regra de transição, quais as diferenças. Não vai dar tempo nesse vídeo, a gente vai fazer um vídeo específico sobre isso. Então, se tem, para aposentadorias concedidas anteriormente à reforma, ou seja, a sua DIB, que é a sua data de início de benefício, vou mostrar isso para vocês na carta de concessão, onde é que vocês identificam isso, tem que ser anterior à reforma da Previdência, então anterior a 13/11/2019, que foi a publicação, então a concessão tem que ser até 12/11/2019, mesmo que você tenha recebido depois, o seu requerimento tem que ser anterior à reforma. É um outro tipo de revisão, tá? Mesmo que você não tenha requerido, mesmo que você tenha requerido após a reforma, você tem possibilidade de fazer o que a gente chama de reafirmação da DER, mas esse é outro tema, para um outro vídeo mais para frente. Tá? Então, você tem a possibilidade por tempo de contribuição com o fator previdenciário, em que isso só se exige o tempo mínimo de contribuição, de 30 anos para a mulher e 35 anos para o homem, onde vai incidir o que, para mim, é o vilão das aposentadorias, que é o fator previdenciário. O fator previdenciário foi criado em 99, porque desde 98, com a emenda 20 de 98, o governo já tentava criar o que foi criado com a atual reforma, a emenda constitucional 103 de 2019, que é a idade mínima na aposentadoria. Então, lá em 98, eles já tentaram criar, tem até lá uma história de que só não passou por um voto, que inclusive era o voto do líder do governo, que quando foi votar, votou errado. Então, nós não temos a idade mínima desde 98, por causa de um voto errado do líder do governo. Você vê como são as coisas. Não? Graças a Deus. Né? Então, hoje nós temos a idade mínima com a aprovação da reforma no ano passado. Em 99, então, como não tinha idade mínima, o governo criou o fator previdenciário, que o fator previdenciário nada mais é do que um redutor de aposentadorias, porque ele tem uma fórmula matemática que ele vai levar em consideração o seu tempo de contribuição e principalmente a expectativa de sobrevida, ou seja, que é a sua idade, a diferença entre a sua idade e a expectativa de vida calculada pelo IBGE, que hoje está em 73,4,5. Então, eles calculam essa expectativa de sobrevida. Então, se você tem 50 anos, você tem uma expectativa de sobrevida de 23,2. E isso vai impactar bastante no seu fator previdenciário e, consequentemente, no valor da sua aposentadoria. Mas vocês vão ver
eu vou mostrar para vocês aqui mais para frente, que normalmente esse fator previdenciário ele é bem alto. Para as mulheres, então, ele é cruel, ele é muito impactante. A maioria dos casos de aposentadoria de mulheres, vocês vão ver o fator previdenciário de 0,5, 0,55, 0,60, ou seja, quer dizer que da sua média, que é o 100% do que você pode pegar no INSS, digamos, o seu teto no INSS, é a sua média de contribuições, que é a média dos 80% maiores contribuições. Então, eu vou mostrar isso para vocês no PP, acho que no cartão de concessão, acho que fica mais fácil da gente explicar essas diferenças. Mas, enfim, resumindo, 100%, o primeiro INSS calcula a sua média, e em cima da sua média ele vai aplicar o fator previdenciário. Então, normalmente você vê ali, se você tem um fator previdenciário de 0,60, então quer dizer que você perdeu 40% da sua aposentadoria. Para os homens ele fica muito próximo ali de 70%, 60 e pouco, 80%, mas isso quer dizer que você perdeu 30%, 20% da sua aposentadoria. A gente vai demonstrar isso mais para frente. Então, por isso a importância do PPP. Tanto para eliminar o fator previdenciário, caso você tenha no mínimo 25 anos de tempo especial, você pode se aposentar pela aposentadoria especial, que ela não tem incidência do fator previdenciário, ou para quem se aposentou a partir de junho de 2015, 10 de junho de 2015, que foi aprovada uma medida provisória 676 de 2015, que acrescentou o artigo 29C da Lei 8.213. Eu vou evitar de ficar falando muita lei, porque o que importa é o direito. Mas ela acrescentou a pontuação. Ou seja, a partir da aprovação em 2015, você vai somar a idade mais o tempo de contribuição, e essa soma tem que chegar em 85 para a mulher ou 95 para o homem. Isso até 31 de dezembro de 2018. Em 2019 passa a ser 86,96. E a reforma manteve essa aposentadoria na pontuação, só que ela aumenta um ponto a cada ano. Então, esse ano já é 87,97, assim por diante. E qual é o efeito dessa pontuação? Ela também retira o fator previdenciário. Então, quando você utiliza o PPP, você vai utilizar o PPP tanto para aposentadoria especial, mas também se você não tiver aos 25 anos de tempo especial, ou, no caso, que você ainda queira continuar naquela mesma função, você vai utilizar esse PPP para reconhecer o tempo especial, você vai aumentar o seu tempo de contribuição, porque, com certeza vocês já sabem isso, mas eu vou repetir, cada tempo seu especial, quando convertido para tempo comum, você tem um acréscimo. Então, esse acréscimo é de mais ou menos 40%, você multiplica por 1,4. Então, se você tem 10 anos de tempo especial, quando você for convertê-lo em tempo comum, você vai ter 14 anos. Você vai ter um acréscimo de 4 anos. Então, você vai utilizar isso para você poder chegar na pontuação, né? Você vai adiantar o seu tempo. Né? Com esse aumento de tempo, você vai chegar na pontuação, vai também eliminar o fator previdenciário. Então, por isso que eu digo que quando você utiliza o PPP, é a melhor possibilidade de revisão de aposentadoria, porque você vai se aposentar com 100% da sua média. Tá? Desculpa aí, pessoal. Então, vamos lá. Vamos ao que interessa, né? Eu vou compartilhar minha tela aqui, para a gente dar uma olhada no que é o PPP, uma carta de concessão, para a gente ver essas diferenças. Tá? Lembrando mais uma vez, pessoal, que a gente preza aqui pela informalidade, a gente está engatinhando ainda nesse mundo digital, então a qualidade do vídeo vai melhorar, pode ter certeza disso, mas o que importa, eu acho que é o conteúdo, é que vocês tenham a consciência de que vocês podem ter acesso a uma melhor aposentadoria, tá? Então vamos lá, vou mostrar aqui o PPP para vocês. Aqui, apareceu, né? Então, esse aqui é o PPP, tá? Esse aqui é o PPP. Eu peguei o PPP aqui de SEDAI, que é a Companhia Estadual de Águas e Esgotos, SEDAI, porque é um nicho de trabalho que a gente atua bastante aqui no escritório. É uma categoria que, na maioria dos casos, seus benefícios são indeferidos. Aqui, ó, perfil professor gasto previdenciário, mais conhecido como PPP. Então, é uma categoria que acaba sendo muito prejudicada
Tanto porque a SEDAI ela não recolhe o adicional, você vê que a GFIP está até errada aqui, né? A GFIP aqui tem que ser 0,4, tá? Isso eu vou explicar também, estou me adiantando aqui. Então, a gente é um nicho que a gente atua bastante. Então, você vê aqui, tem o CNPJ da empresa, tem aqui o nome da empresa, aqui vai estar as suas informações pessoais, nome, data de nascimento, carteira de trabalho, data de admissão, o regime de revezamento, se você trabalha diariamente ou por revezamento, através de plantão. E aqui começam as informações mais importantes. Tem aqui a lotação, atribuição, seu cargo, desde quando você ficou nesse cargo, então o período. Então aqui tem o setor de trabalho, qual o cargo. Isso aqui é muito importante. Se por acaso tiver que ser juntado um LTCAT, que é o laudo técnico, né? Que o PPP ele é feito com base num laudo técnico que toda empresa tem que ter. Então, isso aqui é importante para identificar, porque quando vem o LTCAT, ele vem da empresa inteira. Então, você tem que identificar qual o seu cargo, qual o seu setor, para você confirme a informação do PPP. Tá, mas não se preocupem com o LTCAT, o importante é vocês terem um PPP que seja preenchido de forma correta. Então, aqui é o código CBO, que é o código da função, e a GFIP, que como eu tinha falado aqui está errada, porque a GFIP ela é 01, 02, 03 ou 04. Quando há uma atividade especial, ou seja, quando aquele trabalhador está exposto a um agente nocivo, aqui tem que estar 04. Porque a empresa já vai identificar para a INSS que aquele trabalhador tem direito ao poder especial. Inclusive, ela recolhe um adicional por isso. A SEDAI não recolhe, por isso que, inclusive, dificulta bastante para o INSS reconhecer as aposentadorias especiais para os trabalhadores da SEDAI. Então, aqui uma parte fundamental, que é a sua profissografia. Aí vem dizendo aqui a descrição de suas atividades na empresa. Isso aqui é muito importante. Você vê que aqui ele está falando da função recebimento de dosagem de produtos químicos, então uma exposição a um produto químico, as estações de tratamento elevatórias, que é fundamental aqui para você identificar o enquadramento até pela função, pela atividade profissional exercida, né? Auxiliar na limpeza de conjuntos motobombas, compressores de ar. Então, você aqui tem o ruído pela utilização de compressores, conjuntos motobombas. Tudo isso aqui é importante você analisar se essa profissografia aqui condiz com a sua real atividade. Tá? E aqui, operar conjunto motobomba, tudo isso falando de ruído, né? Aí vem aqui a parte fundamental também, que é onde está a seção de registros ambientais, que é onde vai estar a sua exposição aos agentes nocivos. Né? Então, está aqui, que vem o período, o tipo, ou seja, se ele é físico, químico ou biológico. Então, aqui, nesse caso, nesse período, ele só tinha a exposição a agente químico. Então, ficou esse Q. E quais agentes? Cal, sulfato de alumínio e cloro. Aqui vem a medição, quando é agente químico, você tem medição. Agentes físicos normalmente têm medição, que é o caso do ruído e da eletricidade. Sobre o ruído a gente vai falar um pouquinho mais para frente, que o ruído é um capítulo à parte. Tá? Aqui vem a técnica utilizada, se tem EPC, que é equipamento de proteção coletiva, o EPI, se tem um EPI eficaz, outro capítulo à parte também, questão de EPI, e o número de registro do EPI, que é o certificado de registro do EPI. Aí você vê aqui, passei demais, o ruído. O ruído ele merece um capítulo à parte, porque você tem, ao longo do tempo, desde a década de 60, com a Lopes, que foi a primeira lei previdenciária, que previu a aposentadoria especial. Então, desde então, você vem algumas orientações, resoluções, uma série de normas sobre o ruído, sobre a intensidade, sobre a técnica utilizada para medição do ruído. Tá? Então, o que você tem com o ruído? Hoje já definido. O limite de ruído é importante. Então, quais são os limites de ruído? Se definiu que
até 6 de março, 5 de março de 97, o limite de ruído é de 80 decibéis. Aí você tem uma situação esdrúxula, né, que de 6 de março de 97 a 18 de 11 de 2003, o ruído passa de 80 decibéis para 90 decibéis, em razão de um decreto ditado exatamente ali em 18 de 11 de 2003, em que o INSS aumentou o nível de ruído para 90 decibéis. Por qual motivo? Ninguém sabe. Né? Quer dizer que a pessoa, até o dia 5 de março de 97, poderia estar exposta, aguentaria uma exposição de 80 decibéis, e a partir de um dia depois, ela já aguenta uma exposição de 10 decibéis acima. Não faz nenhum sentido. Mas, infelizmente, o STJ entendeu que deve prevalecer o decreto. Então, a gente tem essa aberração aí nesse período de 6 anos, mais ou menos, em que há esse acréscimo de ruído para 90 decibéis. E de 19 de 11 de 2003 para frente, o limite de ruído é de 85 decibéis. Então, vocês veem como o ruído é específico, né? E desde o final de 2019 para cá, a TNU, que é a Turma Nacional de Uniformização, ela julgou um tema sobre ruído e sobre a técnica utilizada para a medição do ruído, a metodologia de medição do ruído, em que o INSS exige uma técnica específica. O INSS queria que todos os PPPs constassem a técnica NHO01 da Fundacentro, onde seria medido o NEM, que é o nível equivalente normalizado, NEN, que todos os PPPs tinham que ter essa informação, e caso não tivesse, o INSS não reconheceria. Hoje, administrativamente, o INSS tem aplicado esse entendimento na maioria dos casos. Tá? Em recursos, e você até consegue flexibilizar essa exigência, judicialmente, tá? Nas várias federais, nos tribunais, os tribunais ainda não estão aplicando essa exigência, tá? Porque seria muito injusto, porque o INSS jamais orientou as empresas, simplesmente emitiu um decreto e que a partir dali as empresas teriam que adotar aquela técnica e ponto. Não sabe se a empresa tem capacidade de utilizar aquela técnica, tem o material humano e tecnologia para adotar aquela técnica, não faz um trabalho exatamente para melhorar esse ambiente de trabalho e essa medição, simplesmente exige e as empresas têm que se adequar, ou seja, é totalmente fora da realidade. Então, os tribunais não têm adotado essa exigência. E, inclusive, a TNU flexibilizou essa exigência porque ela entendeu que tem até que constar isso no campo 15.5 do PPP, ó, que é esse campo aqui, técnica utilizada, né? Então, tem que constar NR15 ou NH01 da Fundacentro. Tá? Então, quando tem essa informação aqui, decibelímetro, o INSS não aceita de jeito nenhum. Judicialmente, você, dependendo, mais uma vez eu vou falar, fujam dos juizados. Se você tiver um processo com algum advogado, pergunte a ele, cara, doutor, o processo está no juizado? Comece a se preocupar, porque as turmas recursais aqui no Rio de Janeiro estão, assim, ajudando bastante o INSS. Tá? Bastante. Tem atuado bastante em favor do INSS. Enquanto que nos tribunais, no Tribunal TRF2, que é aqui do Rio de Janeiro, tem um entendimento completamente diferente, muito mais justo, muito mais em prol da parte hipossuficiente, que é o trabalhador, que é o segurado da Previdência. Nas turmas recursais, essa lógica está se invertendo. Então, tem que ter muito cuidado com os juizados. Então, na Justiça, ela não comprou essa falácia do INSS, tem que constar aqui uma única técnica utilizada. Né? Aí que você tem os registros ambientais. Ali, você vê que aqui tem que estar constando o registro de classe do profissional que realizou a medição do ruído, ou que na verdade é o engenheiro de segurança do trabalho que é responsável por verificar se as normas estão sendo estabelecidas, a técnica foi respeitada, tudo isso aqui vem o nome do profissional.
Você tem aqui embaixo também uma parte muito importante, que é a data do PPP. Então, quando você estiver pedindo um reconhecimento de tempo especial, você tem que atentar para essa data aqui, porque o seu tempo especial ele só vai ser reconhecido até a data da emissão do PPP. A partir dali, o juiz não reconhece, o próprio INSS não reconhece. Então, se você quiser que um tempo posterior a essa emissão seja reconhecido, você vai ter que pedir um novo PPP, caso você ainda esteja trabalhando na empresa. Senão não vai ser reconhecido. Isso vai te trazer um prejuízo. Aqui as observações, esse PPP é um PPP antigo, tem uma observação antiga, mas aqui é importante que constou a exposição a agentes financeiros ocorrer de forma habitual e intermitente e indissociável da prestação de serviço, ou seja, é uma incongruência total aqui da empresa, porque se você diz que é intermitente, é porque ele não é indissociável à prestação de serviço. Então, essa é uma parte importante também. No PPP, normalmente não vem essa informação. Esse PPP é um pouco confuso nessa análise e, judicialmente, a gente conseguiu reconhecer o tempo especial, tá? Porque essa informação aqui de intermitência ela é totalmente inidônea, tanto pelo tipo de atividade, como também pela própria afirmação da empresa quando ela diz que é indissociável da prestação de serviço. Porque o conceito de permanência, que inclusive foi criado no próprio regulamento da Previdência Social, é que aquela atividade ela tem que ser indissociável à produção do bem ou prestação de serviço. Então, não importa se é durante toda a jornada de trabalho, se você só fica exposto a um pequeno período, se ela for indissociável à prestação de serviço, o que importa, ela é permanente. Então, aqui tem outro PPP um pouco mais novo, um pouco mais recente, que vai estar um pouco melhor. Você vê que tem aqui as mesmas informações, uma informação um pouco melhor aqui das atividades, a profissografia, que é a parte fundamental que eu expliquei para vocês, e aqui vem o ruído, e aqui tem uma questão importante que é o agente biológico. Vai ter um B aqui, o agente biológico. O agente biológico ele tem algumas especificidades que que a gente chama de ele tem a natureza qualitativa da exposição. Tá? Então, hoje o que se entende é que você tem que analisar, na verdade, se pela descrição das atividades, se aquela exposição ao agente biológico ela era indissociável à prestação de serviço, se havia uma probabilidade de que essa exposição fosse indissociável da prestação de serviço. Mais uma vez, sem ter aquela ideia de que tem que ser durante toda a jornada de trabalho. Isso não existe, só o INSS que entende isso. Então, você vê aqui pelas atividades dele, ó, tem demolir, abrir, reaterrar valas. Então, você vê aqui que tem uma exposição ao esgoto, ou seja, extremamente prejudicial à saúde. Né? É por isso que constou aqui no PPP dele o vírus e bactérias. Tá? Vê que mais para frente aqui vai constar micro-organismos, é mais ou menos a mesma coisa, tá? Só muda o nome, mas vírus e bactérias e micro-organismos patogênicos são agentes biológicos para quem tem contato com esgoto, ou, por exemplo, o laboratorista tem contato com materiais de exame, o lixeiro, por exemplo, que vai ter contato ali com o lixo, tem diversos materiais, micro-organismos, vírus, bactérias em geral. E aqui também, mais uma vez, a identificação do profissional. Deixa eu falar do EPI, né? O EPI é importante. Você vê até que aqui a própria empresa colocou o EPI eficaz não. Colocou não, é ótimo quando a empresa faz isso, porque condiz com a realidade. Normalmente o EPI não é eficaz. Tá? Criou-se mais uma vez o INSS ele não discute eficácia de EPI na via administrativa. Ele começou a discutir isso na via judicial e conseguiu ganhar em parte um recurso no STF. E o STF, eu expliquei isso até um pouquinho no vídeo anterior, e o STF entendeu que o EPI, demonstrando a eficácia do EPI, ele eliminaria a nocividade, né, daquela exposição ao agente nocivo. Mas é importante ter em mente a eficácia, demonstração da efetiva eficácia do EPI. Tá? Então não basta ter um Szinho aqui no PPP, um Szinho aqui para dizer que esse EPI é eficaz.
tem que demonstrar a real eficácia daquele EPI. E não existe eficácia de EPI, sinceramente, para agente biológico. A gente está vendo isso na pele com o coronavírus. Quer dizer, a gente usa máscara, os médicos, profissionais da saúde usam um EPI, aquele EPI que é extremamente, teoricamente, seguro, porque estão todos tampados com aquele face shield, com máscara e tudo mais, e mesmo assim há um grande número de contágio dos profissionais de saúde com o coronavírus. Você vê, exatamente porque o EPI ele é paliativo. Ele é para você diminuir o risco de contágio. Mas ele não neutraliza. Está muito longe de neutralizar a exposição àquele agente nocivo. Tá? E o ruído também é uma exceção à regra, porque o ruído não é só a questão do barulho do ruído, ele tem uma questão de vibração, ele tem uma questão... Ele entra pelos poros. Então, às vezes, aquela pessoa usa protetor ocular, usa máscara, mas, assim, enfim, tem vários estudos que foram levados em consideração que o ruído não é só a questão do barulho, e principalmente o EPI, ele não neutraliza os malefícios da exposição ao ruído ao longo da sua vida de trabalho. Inclusive, você tem diversos casos de distúrbios psiquiátricos causados pela exposição ao ruído, porque o ruído ele altera o seu labirinto. Então, tem uma série de prejudicialidade à saúde que o EPI jamais vai conseguir neutralizar. Então, o ruído é uma exceção à regra. E vamos aqui, responsáveis pelas informações ambientais. Nesse aqui, você já tem uma observação um pouco melhor, que a empresa que diz que a avaliação do ruído foi feita de acordo com a NRH 01 da Fundacentro. Então, a gente utiliza essas observações aqui para demonstrar para a INSS, ou judicialmente para os juízes, ou desembargadores ao julgar os recursos, que foi feito de acordo com a norma exigida pela INSS. Tá? Eu vou passar aqui, deixa eu passar um pouquinho aqui para frente, que eu quero mostrar para vocês um PPP de vigilantes, que é para a gente mostrar aquela questão do posto armado. Não sei se está nesse slide aqui. Caso não esteja, eu não consiga achar aqui, não sei se eu consigo achar ele aqui, não sei se eu vou conseguir achar, vou tentar achar algum PPP aqui de vigilante, que eu gostaria muito de mostrar para vocês o que é importante o vigilante prestar atenção, mas é aquela questão do posto armado, da vigilância armada, tá? Que é fundamental que vocês prestem atenção na hora de se aposentar, ok? Então, ver se eu consigo achar um aqui rapidinho para mostrar para vocês, para não tomar mais o tempo de vocês, que o vídeo tá ficando longo, mas eu espero que vocês tirem um tempinho para ver, porque é um tema fundamental para vocês, tá? Vocês possam recuperar o valor da aposentadoria de vocês. Ver se eu consigo achar aqui rapidinho. Eu acho que eu vou conseguir, hein? Não sei se vai aparecer aqui. Enfim. Eu não sei se vai aparecer aqui para vocês. O PPP de vigilante, né? Esse aqui não vai aparecer. Enfim, vou deixar para uma próxima oportunidade para a gente falar especificamente do vigilante. Bom, vamos voltar aqui. Então, vamos falar da melhor parte, que é a parte financeira. O que vocês vão buscar? Então, aqui você tem uma carta de concessão. Tá? E voltou. Cadê? Carta de concessão. Aqui, carta de concessão. Essa carta foi a carta que vocês receberam em casa quando se aposentaram. Então, você tem aqui, vai estar aqui os seus dados, aposentadoria por tempo de contribuição, requerido em 19/10/2011, ou seja, essa aqui é a sua DIB, a sua data de início do benefício, né? E aqui está a sua RMI, ou seja, a sua renda mensal inicial, que é o seu valor inicial da aposentadoria. A gente vai ver aqui
como essa aposentadoria aqui foi concedida de forma errada. Como foi retirado o valor desse trabalhador aqui. Aqui tem a relação de salários que foram utilizados para o cálculo da aposentadoria. Então, vocês vão ver aqui. Deixa eu ver se ficou no finalzinho aqui. Ficou no finalzinho aqui para a gente mostrar. Nesse finalzinho aqui vai ter a média. Média dos 80% maior salário de contribuição. Esse é o seu teto no INSS, digamos assim. É o quanto você pode pegar, quanto você pode pegar de aposentadoria no INSS, tá? Então, no caso desse trabalhador aqui, era 3.424, se eu consigo dar um zoom aqui, 3.424,49. Esse era o teto máximo que ele poderia pegar na Previdência com sua aposentadoria de acordo com o seu salário de contribuição. E aqui já dá até uma dica aqui do fator previdenciário. Você vê que o fator previdenciário dele foi de 0,70. Ou seja, ele perdeu 30% do valor da aposentadoria. Aqui embaixo, essa aqui é uma caixa de concessão mais antiga, não tem a fórmula matemática. Mas aqui, já coloca, você vê que tempo de serviço, que é o tempo de contribuição, foi de 35 anos e 4 meses. A média dele era 3.424,49, perdendo 70%, perdendo 30%, sobre o fator previdenciário de 0,70, ele caiu para 2.403,64. Ou seja, ficou R$1.000 aqui abaixo do que ele poderia, do que ele tem direito à aposentadoria. Ou seja, ele perde R$1.000 desde a concessão. A concessão da aposentadoria dele foi em 2011, ou seja, desde 2011 ele perde R$1.000 por mês. Hoje, essa diferença deve estar batendo ali por volta de R$1.500, R$1.600 ou mais, com uma correção ao longo do tempo. Vocês verem como o fator previdenciário é prejudicial à aposentadoria. E tem uma carta de concessão retirada do site do INSS, que é o site Meu INSS. Você vê que aqui o valor da aposentadoria concedida em 2008, o valor foi em 1.371, a renda mensal inicial dele. Aí tem relação de salários, aí lá no final tem o cálculo. Aqui é a fórmula matemática do fator previdenciário. O fator previdenciário dele foi de 0,76. Então, a média dele, se eu acho que a média ficou aqui. A média dele, que era aqui 1958,66. Ah, não, tá aqui. Ah, tá. Tem alguma coisa errada. Aqui, a média dele, que era 2.562,36, com o fator previdenciário, ela já caiu para 1958. Mas o caso dele tem uma especificidade que ele se aposentou tão mal que ele se aposentou na proporcional. Como não foi reconhecido o tempo especial dele, ele não tinha os 35 anos de tempo comum. Então você vê que aqui o INSS só reconheceu 32 anos e 2 meses. Então, além da perda com o fator previdenciário, ele teve a perda também pela proporcional. Então, o benefício dele, que era de 2.562, caiu para 1.958 com o fator previdenciário, e o coeficiente tirou mais 30% por ser proporcional. Então, ele foi para 1.371, ou seja, ele perdeu aqui na concessão da aposentadoria R$1.200 desde 2008. Ou seja, isso com certeza hoje dobra o valor da aposentadoria dele. Tá? No nosso cálculo, dobrou o valor da aposentadoria dele. Hoje ele está recebendo por volta de R$2.600, R$2.700. Ele deveria estar recebendo R$5.500. Então é o dobro do que ele teria direito. Ou seja, você pode estar perdendo metade da sua aposentadoria para o fator previdenciário. Isso é muito triste e é importante vocês entenderem que tem possibilidade de reverter isso. Tá? Então, vê que só para falar de um tipo de revisão, a gente levou esse tempo, porque essa revisão é muito detalhista. Você precisa também de um advogado detalhista para poder buscar esse direito para você. Tá? Então, olhem na sua carta de concessão, vejam se tem essa diferença entre a média e a renda mensal inicial. Então, é porque ali você deixou dinheiro para o INSS e você tem como buscar essa diferença. Tá? Um dos casos de revisão é utilizando o PPP, é utilizando, para quem antes de 95, se você trabalhou na indústria naval, metalúrgico, se você foi motorista de ônibus,
Se você foi enfermeiro, trabalhou como enfermeiro ou médico, você tem até o reconhecimento disso através da categoria profissional, isso até 28 de abril de 95. A partir dali você precisa do formulário previdenciário, que antigamente era CB40, o DSS 8030 e a partir de 94 PPP, para buscar essa diferença na sua aposentadoria. Tá? Vocês puderam ver aqui o quão vantajoso é utilizar o PPP na sua aposentadoria. Bom, e nos próximos vídeos a gente vai falar sobre outras possibilidades, que é quando você tem uma ação trabalhista, que aumenta o valor, você recebeu um valor lá, você aumentou o seu salário, automaticamente aumentou o seu salário de contribuição para o INSS, o que te gera direito a uma revisão. Que é uma revisão que a gente faz bastante aqui no escritório também. Entre outros casos de aposentadoria, que a gente vai mostrar, de revisão de aposentadoria, que a gente vai mostrar para vocês. Bom, eu espero que tenha ficado o máximo claro possível. Te deixo aí os comentários aí embaixo para que vocês possam tirar qualquer dúvida. A gente vai deixar aí o nosso contato, o nosso Instagram, para que vocês também possam nos contactar para tirar qualquer tipo de dúvida, para que vocês espero que tenha clareado um pouco essas dúvidas sobre a aposentadoria. Eu espero que vocês tenham se conscientizado da importância de levar toda a documentação para ou buscar essa revisão no caso de quem já está aposentado, e que a gente possa ter contribuído um pouco que seja para que vocês obtenham o melhor benefício, para que vocês possam começar, ou pelo menos estarem melhor preparados para essa batalha que é a garantia do melhor benefício. Bom, um abraço a todos, uma boa noite. Estou fazendo esse vídeo na sexta-feira, então um excelente fim de semana para vocês. E aguardem os próximos vídeos. Quem puder dar um like aí, mas fiquem à vontade, tá bom? Um abraço a todos e foi um prazer.